Olá, quinto ano, bom dia, tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos lá para a nossa aula de história, conforme planejado para hoje, começando aí da página 12 e nós vamos até a página 19, tá? Página 12 e 13 e 14, gente, nós vamos encerrar aqui esse capítulo que veio falar um pouco do primeiro reinado, né, de Dom Pedro I, no qual Dom João, né, foi embora, né, para Portugal e deixou aí Dom Pedro I e aconteceram muitas mudanças, né, no nosso país por conta de Dom Pedro I. Depois Dom Pedro II também fez várias mudanças, né, conforme foi crescendo. Lembrando que também Dom Pedro I ele foi embora depois para Portugal, né? Porque o irmão dele, que era mais novo que ele, assumiu lá o reinado, né? E ele não queria que o irmão assumisse, então ele deixou o filho dele aqui, de 5 anos de idade, e foi para Portugal para brigar lá pelo poder, né? Do reino com o irmão, tá? Então hoje nós vamos ver algumas questões referente a esse primeiro reinado, né? De Dom Pedro I, e depois nós vamos para o segundo reinado, que é Dom Pedro II, tá bom? Lembrando aí a questão da independência do Brasil, que nós estudamos um pouquinho, né? Lembrando aí tudo que foi feito com essa independência, né, do Brasil. O Brasil, ele foi meio que pressionado, né, por alguns nobres, né, o rei, né, foi pressionado por alguns nobres para que o Brasil fosse independente de Portugal, né? Então, o Brasil, ele trabalhava meio que um sistema escravo, né? Vamos falar assim, tudo que se explorava, tudo que se colhia, tudo que se plantava, tudo que era próprio do Brasil era exportado lá para Portugal e Portugal vendia, né? Ganhando os lucros, né? Em cima dessas vendas. Então aí os latifundiários, os fazendeiros, os comerciantes começaram a questionar aí, né? Que coisa é essa, né? Então vamos, né? A gente tem que parar com isso aqui, né? Então nós queremos aí o nosso país livre, né? Nós queremos o nosso país aí independente. E Dom Pedro aí, mediante de tanta pressão, né? Conforme nós vimos aí nas outras videoaulas, ele ele decretou a independência, né, do nosso país, sendo que na época somente os Estados Unidos apoiou, depois veio a Inglaterra, só que a Inglaterra pediu que o Brasil pagasse, né, como que se diz assim, pagasse o prejuízo que Portugal levaria. Por quê? Porque o Brasil tornando independente, ele não devia mais mandar as mercadorias para lá, né? Exportar para Portugal poder vender pelo Brasil. Não, o Brasil mesmo iria negociar aí suas mercadorias. E com isso, Portugal ele ia levar um grande prejuízo, né? Então, o que aconteceu? A Inglaterra falou, para eu poder apoiar vocês, vocês vão ter que pagar o prejuízo aí para Portugal, e foi o que aconteceu, para poder a Inglaterra apoiar essa independência do Brasil, tá bom? E aí, gente, nós vamos fazer aí a página 12 hoje, né? Que são as últimas questões, né, desse assunto aí da independência do Brasil, do primeiro reinado, enfim. E nós vamos responder aqui, depois nós vamos para o capítulo 7, se eu não me engano, ou é 6 ou é 7, que vem falar um pouquinho do segundo reinado, que é quando o filho de Dom Pedro I, ele assume aí a condição de príncipe regente, né? Sabendo que ele tinha 5 anos, mas como Dom Pedro, ele ortogou a lei, né? Dizendo que esse poder seria hereditário, passado de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, enfim, tá? Então, ele ficou, né? E aí, quem cuidava dele, né? Quem tinha a tutela dele era o José Bonifácio, né? Então, na realidade, quem governava mesmo era José Bonifácio, né? Vamos falar isso, né? Vamos dizer aqui, porque uma criança de 5 anos de idade, ela não tem condições
de mandar nem nela, né, gente? Vamos falar isso, o português logo claro, né? Ela não tem condições nem de se virar sozinha, né? Sempre tem que ter um auxílio aí de um adulto para essa criança poder se virar, né? Então, Dom Pedro I, né, foi para Portugal, porque ele queria lá o poder, né, não queria perder o reinado, enfim, por direito dele, e foi brigar com o irmão lá em Portugal. Enquanto isso também, né, com a ganância dele, ele deixou o filho dele aqui de 5 anos de idade para também não perder o poder aqui dentro, ok? Então vamos lá. Discuta com seus colegas e responda as questões a seguir. Na sua opinião, qual foi o principal problema ocorrido no governo de Dom Pedro I? Gente, eu vou voltar lá no texto. Aqui, achei. Texto lá na página 9. Então, olha lá. O maior problema, eu até grifei, tá? Então, assim, o maior problema, né, que Dom Pedro I ele tinha, né? Olha lá, ele dissolveu a Assembleia, porque a Assembleia, gente, é o lugar onde se discute as leis, as normas, as regras que nós devemos aqui seguir, né, para que o nosso país caminhe, tá? Então ele dissolveu, ele não quis, ele desfez a Assembleia, pois queria poder absoluto para governar. Olha lá, ele queria o poder absoluto para ele governar aqui no Brasil, né? Então, ó, em 1824, Dom Pedro I ortogou a primeira Constituição brasileira, isto é, impôs as leis que seriam aplicadas em todo o país. Então, ele impôs as leis, mesmo com um monte de gente discordando com as leis que ele impôs aqui no nosso país, ele colocou, porque afinal de contas ele era o rei, né? Ele era o príncipe aí. Elas davam poder total ao imperador, que era ele, tá? Então, assim, era um autoritarismo total. Tudo tinha que se passar debaixo das regras e das leis de Dom Pedro I, tá? Então, olha lá, aqui nós lemos, né, na aula passada que o governo ele passou a ser uma monarquia hereditária, isso é, passar de pai para filho o poder. O catolicismo era a única religião do Brasil, né? As leis que eram elaboradas pelo Poder Legislativo na Assembleia poderiam ser vetadas pelo imperador. Ou seja, se ele não gostasse de uma lei, ele vetava, tá? Porque ainda existia o Poder Legislativo, tá? Os cargos de senador, deputado eram vitalícios, né? Durava a vida toda, enfim. Os presidentes das províncias, né, dos estados, também seriam escolhidos pelo imperador. Então, vamos falar assim, né? Esse autoritarismo do imperador gerou revolta em diversas províncias brasileiras que desejavam escolher seus presidentes, né? Então, por aí já começa. Quem que o rei escolhia? Quem ele tinha amizade, né? Vamos falar assim, os puxa-saco, né? Então, era quem eles escolhiam. Então, tinham várias revoltas, né? E essas revoltas eram abafadas pelo exército e pelo apoio dos ingleses, né? Porque Portugal, ele era, né? A Inglaterra era a maior consumidora aí, né? Dos nossos produtos, vamos falar assim, né? Então, tudo que explorava aqui, a Inglaterra, ela comprava, né? A preço de banana, mas comprava, tá bom? Olha lá. E aí, no período do primeiro reinado, houve, gente, um grande aumento dos impostos pelos comerciantes e fazendeiros, e a situação do Brasil piorou por causa do endividamento com outros países, tá? E isso enfraqueceu também o governo de Dom Pedro I, né? Foram várias oscilações aí, né? Entre os interesses brasileiros e portugueses. Então, tinha briga aí com o seu irmão, né? Lá em Portugal. Tinha também os escândalos na vida privada dele, né? Tinha uma guerra aí com a Argentina, hoje, né? Uruguai, enfim, né? Pelo controle da província de Cisplatina, e hoje que é o Uruguai, que matou aí mais de 8 mil brasileiros, tá? Então, gente, era assim, era um banzé, tá? Esse governo aí era um banzé porque ele só previa aí o poder dele, o poder absoluto dele, que estava acima de tudo, que vinha na cabeça dele, ele achava que dava certo, ele ia e fazia, e pronto, e acabou, né? Tudo revertido a ele, né?
jamais ao povo, jamais aos mais pobres, vamos falar assim. Tudo ele revertia em favor da corte, dos nobres, dos que tinham dinheiro, tá bom? E isso foi deixando, né, alguns fazendeiros e alguns comerciantes aí muito bravos, né, muito revoltados. E aí várias revoltas foram surgindo, várias guerras foram surgindo aí no nosso país. Vamos voltar lá na página 12. Olha lá, voltando na página aqui 14, para a gente poder responder aí mediante um resuminho, né, que a Pro trouxe. Na sua opinião, qual foi o principal problema ocorrido no governo de Dom Pedro I? Então, gente, o principal problema aí ocorrido no governo de Dom Pedro I foi o autoritarismo, né? Que causou aí a maioria dos problemas que nós vimos lá, tá? Então, ó, o principal problema ocorrido no governo de Dom Pedro I foi o autoritarismo. O que é isso, gente? Autoritarismo, né? Para quem não conhece aí a palavra, é uma pessoa autoritária, que ela manda e eu tenho que obedecer a qualquer custo, entendeu? É o poder absoluto. O poder é dele, ele manda e a gente tem que obedecer. Então, isso é o autoritarismo. Não tinha uma conversa, não existia um diálogo, né? O que ele achava era isso e pronto, acabou, e as pessoas tinham que obedecer, tá? Então, o principal problema ocorrido pelo governo de Dom Pedro I era o autoritarismo que causou a maioria dos problemas, tá bom? Então, essa aí é a resposta da letra A, tá certo? Vamos lá na letra B. Mediante aí, gente, a Constituição, né, que ele criou em 1824, que nós vimos lá, uma das coisas que ele colocou na Constituição, ele excluía os negros e as mulheres da Constituição, tá? Então, assim, ele excluía aí, deixou fora aí de várias leis aí, né, essa questão das mulheres e negros não tinha tanta importância, né? Vamos falar assim. Primeiro que os negros, né, os escravos, eles tratavam, com perdão da palavra, como se fosse um lixo, né? Era assim que eram tratados mesmo, não tinha valor nenhum para eles, né? Então, eles consideravam mesmo os negros como animais, sabe? Como pessoas que não tinham a menor importância, que não tinham direitos nenhum. E as mulheres também não tinham nenhuma participação na política, né? Elas ficavam somente responsáveis pelos afazeres domésticos e o cuidado com os filhos, né? Então aqui vem, né? Lembrando ainda esse governo. Então, primeiro, ele considerava os negros escravos como animais, como pessoas que não tinham valor nenhum, né? E as mulheres também. Não era para ter participação na política de jeito nenhum. As mulheres eram responsáveis somente pelos afazeres domésticos e o cuidado com os filhos, tá? E aí a resposta é com você, olha lá. Você concorda com a exclusão dos negros e das mulheres da Constituição? Sim ou não? Você concorda com essa exclusão? Por que você concorda ou por que você não concorda? Então, o que eu posso dizer? Você vai colocar sua resposta aqui, né, pessoal, tá bom? Eu vou colocar já a minha, tá certo? Eu não concordo com a exclusão dos negros e das mulheres da Constituição, tá? Eu, professora Isa, não concordo com isso. Por quê? Porque, gente, nós temos que perceber que todos devem ser considerados iguais e ter os mesmos direitos. Por que uma pessoa tem direito a uma coisa e a outra não, né? Então, temos que pensar nisso, independente aí da sua denominação, enfim, né? De todas as questões que eles colocam aqui na época, né? Então, assim, na minha opinião, ok? Você concorda com a exclusão dos negros e das mulheres? Não concordo, tá? Professora Isa, eu tô falando. Agora, se você concorda, você coloca aí o porquê você concorda. Então, assim, não concordo. Por quê? Porque todos devem ser considerados iguais.
tá? E ter os mesmos direitos, tá certo? Então, essa é a minha resposta aí na questão B e você coloque a sua, tá certo? Vamos na letra C, olha lá. Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, que é o Dom Pedro II, foi indicado a suceder o pai no trono brasileiro, apesar de só ter 5 anos de idade. Por que isso aconteceu, né? Porque, gente, lá na Constituição de 1824, o cargo era hereditário, isto é, passaria de pai para filho, tá bom? Então, por que isso aconteceu? Porque na Constituição de 1824, ortogada por Dom Pedro I, o cargo era hereditário, isto é, passaria de pai para filho, tá bom? Então é isso que nós vimos lá no texto, por isso que eu fiz questão de voltar lá, para vocês poderem entender o contexto aqui das questões, tá bom? Então essa é a resposta da letrinha C. Vamos lá na D. Olha lá. Na sua opinião, uma criança de 5 anos de idade tem condições de governar um país e resolver seus problemas? Não, né? Imagina, né? Imagina. Na minha opinião, não. Eu penso que uma criança de 5 anos, ela requer cuidados, né? E não cuidar de alguém, né? Ela requer cuidados. É criança ainda, não tem condições, né? De governar um país e resolver seus problemas, né? Então, assim, o que você pode responder aí, né? Não, né? Na sua opinião, uma criança de 5 anos de idade tem condições de governar um país e resolver os seus problemas? Não, né? Vírgula. Pois uma criança de 5 anos de idade não tem maturidade, gente, para entender e resolver o problema de um país inteiro, né? Então, essa é a resposta aí, tá certo? Então, é não, vírgula, tá? Pois uma criança de 5 anos de idade não tem maturidade para entender e resolver os problemas de um país inteiro, tá bom? Então, essa é a resposta da letra D. Se você acha que sim, beleza também, tá? Você pode justificar, tá certo? Essa resposta é pessoal. Como ficou resolvida a situação de Dom Pedro de Alcântara, que é o Dom Pedro II, o filho que ficou aqui, o de 5 anos de idade? Como que ficou resolvido, né? Então, assim, como que se resolveu? O príncipe teve que assumir o trono, tá? Primeira resposta aí, tá? O príncipe teve que assumir o trono, pois o governo era hereditário, tá bom? Vírgula aí. Porém, isso se deu sob a tutela, sob a proteção de pessoas como José Bonifácio, tá bom? Então, essa é a resposta da letra E, tá? Ele teve que assumir o trono, por quê? Porque esse governo era hereditário, passado de pai para filho, porém, isso se deu sob a tutela de pessoas como José Bonifácio, tá certo? Então, vamos lá na página 13, agora ver o resumo. Página 13, gente, vem falar um resuminho aí da independência do Brasil, tá? Aqui nós teríamos que fazer um grupo em sala de aula e fazer o debate, mas não estamos, nós vamos ler por aqui mesmo. Olha lá, independência do Brasil. Dom João VI voltou para Portugal em 1821, deixando o Brasil o príncipe regente. Portugal queria o retorno do príncipe, o comércio e a administração da colônia brasileira para sua metrópole, tá? Então foi o que nós vimos. Então, Portugal queria aí o retorno do príncipe, né? Exigiu, uma vez que Napoleão Bonaparte deixou Portugal, né? Depois que ele havia tomado, né? Aí ele deixou, e aí exigiram aí a volta aí, né? De Dom João. Voltou, ok? Mas o comércio e a administração do Brasil ainda seria feito lá, por Portugal, tá? Dom Pedro, porém, convocou uma Assembleia Constituinte que não foi aceita pelos portugueses, porque se reuniram para debater também se ele voltaria para lá, né? E o caso aqui também, se fosse deixar o Brasil independente, né? Então, o que aconteceu? Ele rompeu laços, recebeu uma carta, né? E declarou o Brasil um território independente, tá? Então, o pai foi, o filho ficou, que é Dom Pedro I, e ele declarou a independência do Brasil, ok?
Então, rompeu os laços aí com o pai, com o país, com Portugal, enfim. Dom Pedro I ortogou a Constituição, retomou a Portugal, assumiu o trono de lá, depois de tudo isso aqui, onde passou a ser chamado de Dom Pedro IV, tá? Aqui ele era o primeiro, lá não, lá era o quarto. Mas ele deixou no Brasil seu filho, Pedro Alcântara, de Alcântara, que era Dom Pedro II. O governo passou a ser administrado por meio de uma regência sob cuidados de tutores, até que Pedro de Alcântara alcançasse a maioridade, tá? Então, ele ficou aqui no Brasil, assumiu aí, né? Mas quem mandava eram os tutores, né? Na realidade, até que ele alcançasse aí a maioridade, tá bom? Gente, aqui na página 13 e 14, vem falar um pouquinho das leis, das regras, né? Que devemos seguir para que possamos viver em harmonia, né? Para um país também é importante ter aí essas regras, né? E elas estão contidas na Constituição e mostram os deveres e direitos com seu cidadão, tá? Então, no artigo 3º aí da Constituição, constitui os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Olha lá. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, tá? Esse erradicar quer dizer acabar com a pobreza, com a marginalização, reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, tá? Então, aqui nós temos algumas regras, algumas leis que devem ser cumpridas para que nós possamos aí viver em harmonia, tá bom? E essas regras, essas leis estão aí na nossa Constituição, tá bom? Vamos lá na página 14 que tem mais. No artigo 5º, gente, lá na página 14, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. Olha lá. Artigo 5º, primeiro. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ok? Olha lá. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Certo? Então, assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, tá? Alguma coisa senão em virtude da lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano e degradante. Tudo é lei, tá, gente? Então, fugiu disso aqui, você pode ser punido. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Então, aqui vem falar um pouquinho das religiões, né? Que é livre, né? Então, assim, tem a liberdade, né? De fazer aí os cultos, né? De expressar as suas crenças religiosas, enfim, tá? Sobre proteção da lei. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei, tá? Ninguém aqui será privado, ó, proibido de direitos por motivos de crença religiosa ou convicções filosóficas e política. Então, cada um tem o direito aí de expressar sua opinião sobre aí essa questão das crenças, das convicções filosóficas ou política. Infelizmente, tem gente que deturpa, né? Que acha que tem o direito de falar o que quer, o que pensa, e acha também que as pessoas têm que, vamos dizer assim, tem que engolir, não digo nem entender, né? Engolir aí as ideias, né? E não é assim, nós temos que ter sim nossas convicções, nossas ideias referente à religião, referente aí
à política, referente às convicções filosóficas, porém nós temos que respeitar a opinião e as ideias do outro também, e a minha ideia eu não tenho que incutir no outro, né? Eu não tenho que forçar o outro a entender essa minha ideia, eu não tenho que brigar, né, e fazer com que o outro queira entender ou não. São as minhas convicções, são as minhas verdades. Gente, e muitas vezes a minha verdade não é a verdade do outro, né? E a gente tem que entender isso. Vamos lá. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença, que vem falar um pouco da censura, vem falar um pouco da mídia, né? Que é livre essa expressão, né? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. É assegurado a todos os acessos à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. É livre a locomoção do território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, tá? Que vem assegurar aí as mudanças, né? A locomoção de uma pessoa de um território para outro, tá bom? Então, essas são algumas leis, né, que tá aí na Constituição, que vem aí nos amparar, né, de uma forma que nós também devemos respeitar essas leis para que nós possamos viver aí em harmonia, tá? Sem nada imposto, mas sim com democracia, respeito, conversa, né, enfim, né, sempre pensando, né, nessas questões aí de autoritarismo, né? Que muitas vezes, né, a gente quer ser autoritário, né? E aí prejudica muito, tanto a nossa vida como a vida do outro, tá bom? Vamos lá para a página 15 agora. Olha lá, gente, página 15, dando início aí realmente ao capítulo 7, né? E nós vamos ver aí o período do segundo reinado. O que é o segundo reinado? É o reino de Dom Pedro II, o filho que ficou aqui com 5 anos de idade. O pai teve que ir embora para lá, né, para Portugal, por conta de uma disputa de poder, né, com o irmão, porque o irmão mais novo havia assumido o trono, né, e ele não queria, ele queria ele assumir por ser direito dele e por ele ser mais velho. Então ele foi embora para Portugal, mas deixou o filho dele aqui de 5 anos de idade. Mas antes dele ir, ele nada bobo, né? Ele otorgou a lei aí de que esse poder, né? Esse reinado passaria de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente. E até hoje é assim, viu, gente? Em outros países aí que nós temos a questão, né, de governos, né, que tem rei, a rainha, é passado, né, esse poder, né, esse reinado aí de pai para filho, e assim vai sucessivamente, tá bom? Vamos lá. Capítulo 7, História segundo reinado. Observe a linha do tempo dos retratos abaixo, olha lá. Então, nós temos aqui 4 retratos de Dom Pedro, tá? Aqui, ó, Dom Pedro II no Brasil, com 4 anos de idade, tá? Foi pintado em 1830. Aqui nós temos ele, gente, já com 12 anos de idade, vestindo uniforme de gala, ó, 1838 aqui, tá? Aqui nós temos ele na terceira foto, aí ele já com 20 anos de idade, em 1846. E nós temos ele aqui já um idoso, ó, em 1887, com 63 anos de idade, tá? Então, nós temos aí uma linha do tempo dos retratos de Dom Pedro II. Então, você observa bem aí na sua casa como que era, como que ele foi se transformando, né, na realidade, ao longo do tempo, tá? E vamos lá para as questões da página 16 agora. Olha lá, gente, página 16 vem com 3 questõezinhas aí que você mesmo pode responder no livro, tá? Quem é o personagem histórico retratado na linha do tempo? Tá fácil, né? O personagem histórico é Dom Pedro II, tá bom?
Isso é, ele fez parte aí do segundo reinado, tá, gente? Então, ele começou aí com 5 anos de idade, né? E ele reinou aí no Brasil, né? Ele mandou no Brasil, vamos lá, foi imperador do Brasil por 49 anos, tá? O pai dele governou somente 8 anos, mas ele governou aí 49 anos. E ele também foi um autor aí muito importante. O pai dele teve a importância na questão do Brasil independente, né, de Portugal, e Dom Pedro II aí, depois nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente, ele, junto com alguns, né, nobres, e por livre também, espontânea pressão, né, vamos falar assim, ele deixou aí para nós o Brasil que é hoje, que é o Brasil República, né? Então, hoje, se nós temos um presidente, foi ele que otorgou essa lei aí na Constituição também, tá bom? Então, quem é o presidente histórico, ou presidente não, personagem histórico retratado na linha do tempo? Dom Pedro II, tá bom? É que você vai escrever aí, tá? Que foi imperador, isso você não precisa colocar, porque só tá explicando. Ele foi imperador do Brasil por 49 anos, tá? De 1840 a 1889. Diferente do pai dele, que foi Dom Pedro I, que ficou no poder por apenas 8 anos, tá certo? Vamos para a próxima. 2. O que você sabe sobre a história desse personagem, né? O que nós sabemos sobre ele, gente? Que ele teve que assumir, né, o poder com 5 anos de idade, tá? Ele teve que ficar aqui no Brasil para assumir aí o poder como príncipe, como posteriormente a imperador, com 5 anos de idade, ok? Vamos lá. Você também já viveu diferentes fases da sua vida. Desenhe nos passos a seguir 2 fases importantes da sua vida. Conte para os colegas os fatos relacionados a cada fase. Olha lá. Então, gente, você vai fazer aí, vai pensar aí na sua vida, né? Com certeza você já viveu muitas coisas importantes, né? Fatos históricos importantes aí na sua vida, desde o nascimento até os dias de hoje. Então, você vai desenhar aqui, ó, tá? 2 fases importantes da sua vida e você vai escrever uma legendinha, tá bom? Embaixo, sobre cada fase, tá certo? Depois, ó, tira a foto, manda para Pro. Ontem eu fiquei muito feliz porque eu recebi algumas fotos, né, de alguns alunos também, não foram todos, né, sobre o sistema digestório que desenharam, me mandaram, sobre a questão lá da chuva do sertão, desenho, cada desenho um mais belo que o outro. Então, eu vou fazer uma coletânea e depois eu vou postar, né, para que todos possam ver também aí a arte de vocês, tá bom? Então, façam, depois tiram foto e me mandem, tá certo? Vamos lá para o texto. Compreender um pouco aí esse período de Dom Pedro II que ficou aqui no Brasil. Olha lá. Opa! Período regencial. Como vocês viram no capítulo anterior, Dom Pedro I renunciou e deixou seu filho de 5 anos de idade, Pedro de Alcântara, como herdeiro do trono do Brasil. No entanto, uma criança não poderia governar um país e, portanto, alguns políticos importantes exerceram poder em nome de Dom Pedro, até que ele fosse emancipado, ok? Até que ele fosse aí, vamos falar assim, emancipado, passado, né? Até que ele fosse aí, teria uma idade, né? Vamos falar assim, teria uma idade para poder governar efetivamente o país. Essa etapa da história brasileira ficou conhecido como período regencial, que perdurou de 1831 a 1840, tá bom? Nesse período aconteceram muitas revoltas nas províncias que queriam mais liberdade política, como a escolha de seus presidentes. Já havia acontecido lá no primeiro período, né? No primeiro período aí regencial, né? No primeiro período lá de Dom Pedro I. Então, assim, a província já queria aí a escolha de seus presidentes, né? Não queria ser governado por um príncipe regente mais, né? Algumas dessas lutas visavam também a separação das províncias
do restante do Império Brasileiro. Então, além deles quererem aí a escolha de seus presidentes, eles queriam também a separação de alguns estados, né, do Império Brasileiro. Então, queria como se fosse um estado independente ou como se fosse um novo país, tá? Veja no quadro a seguir algumas características das principais revoltas ocorridas no período regencial. Então, vamos lá na página 17, no qual nós vamos ver aí as principais revoltas ocorridas no período regencial. Vamos lá. Olha lá, gente, alguma dessas revoltas, tá? Teve aí a cabanagem de 1835 a 1840, que aconteceu no Pará, tá? Então, a revolta era, eles queriam aí os escravos livres, os indígenas e mestiços que viviam em extrema pobreza em cabanas à margens do rio, um partido local, o Cabano, né, chefiou aí um governo próprio, impedindo a posse de vários governadores indicados pelos regentes, né? Então, eles eram contra todos esses maus tratos, vamos falar assim, contra os indígenas, contra os escravos, né, que estavam livres, contra os mestiços, porque eles viviam em extrema pobreza. Então, eles queriam que o governo tivesse um olhar mais especial a esse povo aqui. Então, e esses povos aqui, eles viviam em cabanas, né, mais era um lugar muito pobre, muito escasso mesmo de saúde, de questão de sanitarismo, enfim, tá? Depois vocês leiam aqui, tá bom? A Pro só vai passando para também não estender tanto o vídeo. Olha lá. Aí no Rio Grande do Sul aconteceu a Revolução Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, em 1835 a 1845. Vocês estão vendo? Essa aqui durou 10 anos. Aqui eu até esqueci de comentar. Essa aqui durou 5 anos. Pensem vocês. Só guerra e luta. Aqui, gente, a revolta era contra os excessivos impostos cobrados pelo governo, né? Então, assim, eles queriam a proclamação da República na região de qualquer jeito, tá? Então, eles guerreavam mesmo, né? Com as tropas imperiais e, enfim, com o governo central lá desse local, né? Ele guerreava mesmo, mas, assim, a principal revolta aqui era os impostos cobrados aí pelo imperador, enfim, né? Os impostos excessivos, né? Cobrados, tanto os que vinha a ordem do governo, né, deles lá, e também do império, tá bom? Então, gerou uma grande revolta e essa guerra aí durou, 10 anos, tá? Aconteceu a Sabinada também na Bahia, tá? E também aqui era contra os altos impostos do governo central, porque cada província, vamos falar assim, cada estado tinha um governo, né? E esse governo também começou a cobrar um monte de impostos altíssimos, porque ele tinha que devolver dinheiro lá ao rei, né, ao imperador. Então, eles começaram a cobrar aí do povo, né? Então, a Bahia também queria que se tornasse aí uma república, né? Um país independente aí de Dom Pedro, né? Independente do império. Então, aconteceu aí por conta também dos altos impostos, tá? E no Maranhão, a balaiada, tá? Aqui, foi um ano. Aqui foram 2 anos, né? 38, 39, 40, 3 anos aqui, ó. Então, no Maranhão, tá? Qual foi essa guerra aí, né? Parte da elite do Maranhão, a parte rica, aliada a pequenos produtores de algodão e outros setores pobres da província, como comerciantes de balaio, rebelaram-se contra a regência e queria a antecipação da maioridade de Dom Pedro. Aqui eles se rebelavam contra o governo e queria aí a maioridade de Dom Pedro, eles não queriam mais ser governados, né, vamos falar assim, pelas pessoas que ficaram responsáveis por Dom Pedro II, né? Eles queriam a emancipação, a antecipação da maioridade de Dom Pedro, para que Dom Pedro aí assumisse o comando, tá bom? Então, assim, teve muita, mas muita guerra, tá vendo? Ó, eu peço para que vocês leiam, tá? Todas elas, porque vocês vão precisar para fazer a atividade aí da página 19, tá bom? Pro só passou explicando o que foi cada uma, mas vocês façam aí a leitura, tá certo? Vamos lá para a página 18.
Olha lá, gente. Página 18, tá? Em 1840, os políticos brasileiros liberais decidiram antecipar a maioridade do príncipe, que aos 14 anos de idade tornou-se o segundo imperador do Brasil e assumiu o governo brasileiro recebendo o título de Dom Pedro II, tá? Então, ó, foi antecipado aí a maioridade de Dom Pedro. Hoje, para uma pessoa ser maior de idade, ela tem que ter o quê? 18 anos, né? Na época de Dom Pedro, eles anteciparam aí a maioridade para 14 anos. Então, com 14 anos de idade, ele tornou aí o segundo imperador e assumiu o trono, né? Que na minha opinião também, uma pessoa com 14 anos de idade não tem condições de governar um país, não tem essa maturidade, né? Vamos lá. Tomando essa atitude, os políticos esperavam acabar com a insatisfação da maioria dos brasileiros com o governo regencial e diminuir as revoltas que ocorriam no país. Então, eles anteciparam, né, a maioridade de Dom Pedro, esperando que as revoltas se acabassem, que as guerras se acabassem, né? Vamos lá. A festa da coroação de Dom Pedro II foi acompanhada por diversos eventos comemorativos, que duraram vários dias. Os políticos não pouparam esforços para que a figura do imperador se tornasse um símbolo sagrado para a nação, além de representar uma união nacional. Olha lá, a coroação de Dom Pedro II, tá? Com 14 anos de idade, para o quê? Governar o nosso país, tá bom? Vamos lá. Você sabia, no período em que não pôde governar o Brasil, Dom Pedro de Alcântara foi educado pelos melhores professores que lhe ensinaram artes, ciências, inglês, francês, direito e muitas outras disciplinas, preparando-o para ser o novo imperador do Brasil, o primeiro nascido em nossas terras, tá bom? Então, todo esse período aí, ele foi o quê? Preparado, tá bom? Para assumir aí o governo. Mesmo com toda essa preparação, pensa em você, com 14 anos de idade, não sei se teria essa maturidade para poder governar um país tão grande como o nosso, né? Vamos lá. Questão 1 na página 18. O período regencial foi marcado por muitas revoltas, que nós acabamos de ver, né? Quais os principais motivos que levaram a esses movimentos? Os principais motivos, gente, que levaram a esses movimentos eram os altos impostos cobrados, né, pelos governos, né? Então, você pode colocar aí os altos impostos que eram cobrados, tá? E também a necessidade que as províncias, ou seja, que os estados tinham de escolher seus próprios presidentes, tá? Então, na época, eles queriam lá, cada estado queria escolher seu próprio presidente para se tornar o quê? Formar um país, um novo país, tá bom? Então, eles não queriam ficar mais ligados ao império, eles queriam ser livres dos impérios. Então, as duas principais causas aí foram os altos impostos cobrados pelo governo, tá bom? E a necessidade que os estados tinham de escolher seus próprios presidentes, pois queriam se tornar livres do império, formando um novo país, tá bom? Imagina o Brasil hoje, cada estado um país independente, que interessante seria, né? Imagina vocês, bem interessante, né? Pensem aí, tá bom? Então essa é a resposta da questão número 1. E vamos lá para a página 19 e a última atividade aqui de história. Olha lá, gente, página 19, tá? Usando cores diferentes, pinte no mapa do Brasil os locais em que surgiram as principais revoluções do período regencial. Então, eu fiz uma só para vocês entenderem, né? O que eu peguei lá? Eu peguei a revolta da cabanagem, né? A revolução lá da cabanagem. Onde aconteceu essa revolução da cabanagem? No Pará. Então, eu pintei, né, de forma muito rápida aqui, ó, o estado do Pará, tá? Peguei o lápis azul, pintei, ok? Terminei de pintar, aí eu vou vir aqui, ó,
Na 3, ó, baseando-se nas cores utilizadas no exercício anterior, relacione os locais e as revoluções ocorridas, produzindo assim uma legenda. Então, como eu pintei a cabanagem que aconteceu no Pará de azul, eu vou pintar aqui também de azul, tá bom? Então, vou fazer aqui de modo muito rápido, tá? Só para vocês entenderem, para não esticar aí o vídeo, tá? Olha lá, gente. Então, na hora que eu olhar para essa legenda aqui de azul, aqui é a cabanagem, eu vou saber que isso ocorreu no estado do Pará, tá? E a Revolução Farroupilha, onde é que ela aconteceu, tá? Então, você vai vir aqui, ó. Olha lá. Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, tá? Aí, você vai vir aqui, ó. Vai pegar uma outra cor de lápis, né? Deixa eu ver se eu tenho uma outra cor aqui. Fácil para mim. Olha lá. Peguei uma cor verde e eu vou pintar, tá? O Rio Grande do Sul e vou pintar a legenda, que é verde também, da Revolução Farroupilha, ok? Onde aconteceu a Sabinada? Vamos ver. Sabinada aconteceu na Bahia. Eu vou lá na Bahia, vou pintar meu estado da Bahia de outra cor e pintar a legenda Sabinada com a mesma cor que eu pintei o estado. E a Balaiada, onde é que aconteceu? Balaiada aconteceu no Maranhão, olha lá. Lá vou eu lá no Maranhão, vou pintar com uma outra cor diferente e pintar a legenda com a cor que eu pintar do estado aqui de Maranhão, que é a questão aí das revoltas, tá bom? Então, vai ficar uma legendinha. Eu olho para o azul, eu sei que aconteceu a revolta da cabanagem, eu vou ver que aconteceu aqui no estado do Pará, tá bom? Então, gente, é isso, certo? Qualquer dúvida, vocês me chamem que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Bons estudos a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.